A palavra de Deus para nós, nesta ocasião, vem da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, onde lemos: porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Plenitude do tempo. Expressão que encerra a ideia de que o passado e o futuro convergem para um único evento. Nós caminhamos para frente na história, o que não significa que o evento primordial dessa mesma história já tenha acontecido justamente naquilo que é chamado de plenitude do tempo. O advento de Cristo não divide apenas a história humana em antes e depois de Cristo, conforme o nosso calendário, a nossa cronologia. Ele decide a filosofia da história. Ele decide a razão de ser da própria história. Sim, o advento de Cristo se deu na plenitude do tempo. Passado e futuro convergem para a encarnação do Verbo. O Deus eterno que se fez gente, se fez carne como nós. E nesta expressão do apóstolo Paulo, nós encontramos razões muito sólidas para estreitar a nossa comunhão com Deus e sedimentar a nossa fé como fruto daquilo que se deu na plenitude do tempo. Porque Cristo veio, primeiro de tudo, pela nossa redenção. Deus enviou seu Filho, nascido sob lei, para resgatar. Debaixo do verbo resgatar se esconde a ideia da redenção, do preço que foi pago pelo Salvador Jesus, pela nossa salvação. Nossa salvação é pela graça, mas custou muito caro. Daí cantarmos, eu sei que foi pago um alto preço. Na plenitude do tempo, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus para sermos do Senhor, para pertencermos a Ele, para não estarmos mais agrilhoados ao maligno, para não servirmos mais às hostes infernais, mas para servirmos a Deus de todo o nosso coração. Mas Cristo não veio apenas pela nossa redenção. Cristo veio pela nossa libertação. Porque este versículo diz assim: estávamos sob um jugo da lei. A referência aqui é a lei mosaica. Lei mosaica que foi posta para que o povo pudesse se conduzir da maneira que agrada a Deus, mas impossível de salvar alguém, de tal sorte que a lei se tornou, de certa forma, também um elemento de prisão da nossa alma. Se quisermos viver pelo cumprimento da lei, estamos presos. Não estamos livres, mas se estamos em Cristo, temos verdadeira libertação. Daí Jesus fazer a afirmação que João registrou no capítulo 8, versículo 32 do seu Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade não é um enunciado filosófico. Esta verdade não é a certeza acerca de determinada matéria que é sincera, é honesta. Não, esta verdade é o Senhor Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos livres, completamente livres. Livres do jugo do pecado, livres do jugo da lei, porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Então, na plenitude do tempo, Cristo veio pela nossa redenção, pela nossa libertação, mas em terceiro e último lugar, Cristo veio pela nossa adoção. Que expressão sublime esta que encerra a mensagem do texto de Gálatas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sim,
não somos bastardos. Não somos apenas criaturas de Deus. Não somos seres para quem Deus dá uma certa atenção, não, Ele nos incluiu na sua família. Porque assim também João vai afirmar que todos quantos receberam a Cristo como Salvador pessoal, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo é o Filho unigênito, o único gerado eternamente do Pai, mas Ele também é o primogênito dentre os mortos, o que significa que Ele, tendo ressuscitado primeiramente, Ele abriu as portas para que também nós sejamos ressurretos, tenhamos a vida nova em Cristo e estejamos adotados na família de Deus. Esta adoção de filhos é que nos faz realmente parte da família de Deus, esta família da fé. E tudo isso se deu na plenitude do tempo. Se temos que olhar para adiante, para os eventos que vão se desdobrando, para os acontecimentos que pedem a nossa presença e a nossa participação, hoje o nosso olhar tem que ser retroativo. Nós temos que olhar lá para o Calvário. Nós temos que olhar lá para a vinda de Cristo, porque ela é que nos assegurou plena redenção, verdadeira libertação e a magna adoção com a qual fomos contemplados e somos partes da família de Deus. Ó Senhor, reconhecemos a Tua imensa sabedoria e os Teus desígnios e propósitos que se realizam de maneira a glorificar o Teu nome, a tal ponto que aprove a Ti vir na plenitude do tempo para nos conceder tão preciosas bênçãos, das quais nós nos apropriamos no presente, na caminhada que ainda temos por vir. Agradecemos-te isto em nome de Jesus. Amém.